Antes de qualquer coisa, você precisa saber a diferença entre dons e frutos do Espírito. Os dons não salvam. Disse Jesus: naquele grande dia, muitos me dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei. Tudo isso é dom. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, porque o dom não salva. O fruto do Espírito, Paulo fala sobre isso, é a mansidão, temperança, o amor. Isso salva. Se eu tiver o dom e não tiver os frutos do Espírito, nada feito. Se eu tiver o fruto do Espírito e não tiver o dom, tudo ok, porque aí eu não prego, não profetizo, mas eu sou salvo por causa do fruto do Espírito. Agora, se eu tiver os dois, que é os dons do Espírito e os frutos do Espírito, aí está excelente. Eu faço alguma coisa para Deus e também naquele grande dia eu tenho uma grande probabilidade de ser salvo. Mas afinal de contas, como descobrir o dom que eu tenho? Eu nasci para pregar, para profetizar, para interpretar línguas, para falar outros idiomas, que isso também é um dom. A fé também é um dom e por aí vai. Eu sou um mestre nas Escrituras, eu sou um evangelista, um ganhador de almas. Como saber o dom que eu tenho? Gente, é muito fácil, mas muito fácil mesmo. Preste bastante atenção, porque quando você pensar que eu estou começando, eu já estou terminando. Sempre há um desejo no nosso coração para fazer algo. É algo que arde no nosso ser, é algo que fala mais alto lá no fundo. Alguém vai dizer assim: nossa, você tem a voz muito bonita, você poderia cantar bem. Ou você canta bem, poderia gravar um CD, poderia cantar coisa semelhante. E no fundo você diz assim: não, eu tenho uma voz legal, mas eu sinto aquele fogo, aquela chama no meu ser que é para evangelizar. Eu gosto de evangelizar, eu gosto de tratar com pessoas. Talvez esse seja o seu dom. Evangelista é aquele que evangeliza, viaja em vários lugares falando do Evangelho, como se fosse um pregador, um itinerante, porém em caráter de evangelização, cruzadas na praça, culto ao ar livre. Está entendendo? Por exemplo, o cara que é evangelista, ele sabe pregar e sabe organizar um evento. Isso é interessante, o evangelista tem essa facilidade. O pregador já é diferente, ele não consegue ser organizado em algumas questões, não consegue programar eventos, unir pessoas, mas ele consegue, você der um microfone para ele consegue pregar, explicar um texto da Bíblia e ganhar almas fazendo apelo no microfone. Cada um com seu chamado, cada um com a sua vocação, para não houver confusão. E sempre eu estou dizendo aqui, gente, não queira fazer aquilo que você não foi chamado para fazer, vai dar problema. E tem gente que diz assim: nossa, você conhece muito a Bíblia. Isso é o dever de todo cristão, não é só do pregador, é de todo cristão. Você conhece bem a Bíblia, por que você não se torna um pregador? Mas no fundo você gosta de louvar, gosta de cantar, isso é legal. Gente, há uma diferença entre cantar e adorar. Todos que têm fôlego louvem a Deus. É todos, não é alguns. Eu posso louvar a Deus porque eu tenho fôlego. E quando eu vou à igreja eu louvo, eu adoro a Deus, eu canto ali embaixo. Agora, o cantor, ele já tem uma diferença, ele tem o dom, ele tem a voz afinada, ele sabe segurar o público. Ele nasceu para cumprir esse chamado de pegar o microfone, louvar, gravar CD. Tá entendendo? Tem gente que não tem voz para cantar, não tem dom para cantar, nasceu apenas para ter o dom da fé, nasceu apenas para ter o dom da cura, que eu vou falar agora, o dom de profetizar, enfim. Mas ele quer cantar, porque ele acha bonito cantar, ele acha interessante cantar, ele acha maravilhoso cantar, ele acha legal cantar. E aí atrapalha tudo, porque ao invés dele segurar as pessoas ali para tomar o ambiente da igreja no clima de adoração, ele bagunça tudo, porque ele não foi chamado para cantar. E olha,
O louvor é um dom que você tem para cantar. Tem gente que pega um instrumento, por exemplo, a primeira vez ele já arrebenta na nota. Eu vejo caras que pegam com tanta facilidade uma nota, porque ele é músico, ele tem esse dom. E existem dons que são naturais e existem dons que são espirituais. Eu não vou falar aqui nesse vídeo agora para não ficar grande. Mas os dons naturais, as coisas terrenas. Por exemplo, Ivete Sangalo, dom natural. É dom daqui da terra. Não é Deus quem deu aquele dom para ela, porque ela não louva para Deus. E há uma grande diferença aqui entre a pessoa que louva no mundo e diz assim, pô, mas Deus deu aquele dom, a pessoa está desgastando ali. Às vezes a pessoa aprendeu ali com a técnica, com cursos, com outras pessoas que deram dicas, mas tem gente que não fez curso, ninguém deu dica, ele simplesmente tem aquele talento, ele tem aquele dom. E aí, nascendo no lar evangélico, eu tenho plena certeza que foi Deus quem deu aquele dom para aquela criança, para aquela jovem. Ela louva e interpreta a Bíblia como ninguém. Tem crianças que eu conheci em São Paulo, por exemplo, eu estive na de Braz, do pastor Samuel Ferreira, e eu vi uns meninos pequenos pregando como gente adulta. Cara, ninguém tira da minha cabeça que aquilo não seja um dom de Deus. Os meninos interpretam o texto da Bíblia, falam com mais confiança do que eu. Eu fico olhando assim, dizendo, rapaz, como é que pode? Eu não acredito que alguém assistiu um DVD de pregação a criança e se tornou um gênio como aquela criança pregando. Porque eu assisti muito e assisto DVDs de pregações e não aprendi tanto quanto a criança aprendeu. Ali é um dom de Deus. Agora o dom da cura, como é que eu vou saber? Quando você exercer alguma função que é necessário alguém ser curado. Por exemplo, você tem alguém que está enfermo, chama alguém que tem o dom da cura. Eu conheço um amigo meu chamado Fábio Rodrigues. Eu não sei se eu já falei aqui no canal, mas eu tinha cálculo renal, que era pedras nos rins. Eu tinha e sentia muita dor, não tinha condição de ir para o médico. Eu pedi para ele orar por mim. Ele orou por telefone, eu senti a mesma sensação quando eu fui batizado com o Espírito Santo, um negócio esquentando, um clima legal. Eu não sei explicar exatamente, só quem foi batizado com o Espírito Santo sabe o que eu estou dizendo. Fui curado naquele exato momento, da partir daí nunca mais senti dor. Não saiu pedra, nada desse tipo. Simplesmente senti um clima bom, uma sensação gostosa. Acredito que a cura veio sobre mim e nunca mais eu senti dor. Fui curado da epilepsia, que eu tinha epilepsia, orei, isso eu orei sozinho. Não, a epilepsia foi um pastor que foi na minha casa, na época que nem era evangélico, orou por mim, nunca mais eu tive. Eu fui curado da gagueira, que eu era gago, sozinho. Dobrei o joelho, orei em casa, fiz uma campanha de oração e Deus me curou. Eu não tenho o dom da cura. Já orei por pessoas com epilepsia, não fui curado. Já orei por pessoas gagas, não foram curadas. Já orei por pessoas com cálculo renal, não foram curadas. Eu tenho um amigo meu que tem cálculo renal, o Adilson. Eu já orei por ele, ele não foi curado. Não é que Deus não me usa, Deus não está sobre mim. É dom, gente. Por isso que a Bíblia fala que dom Deus dá a quem quer. E quem buscar vai conseguir. Tem gente, por exemplo, porque eu sou de Deus e não acontece isso. E por que você é de Deus e não acontece? Pelo mesmo motivo que você é de Deus e você não cura ninguém. Pelo mesmo motivo que você é de Deus e não prega como pastores conhecidos pregam, pastores usados por Deus pregam. Então, a maior evidência que você tem um dom de Deus é quando arde no seu coração e você só quer fazer aquilo. Eu tenho o dom da pregação, eu tenho facilidade para falar em público, tenho facilidade para conquistar pessoas, para falar com pessoas. Eu ligo a câmera, pode ter eu sozinho aqui agora ou 10, 15 pessoas. Eu falo com a mesma naturalidade que eu estou falando agora. Falo com pessoas conhecidas, pessoas anônimas, entrevisto os grandes líderes ou não, porque eu tenho esse dom da comunicação. Eu nasci para pregar, arde no meu coração a chama da pregação, de explicar um texto da Bíblia. Mesmo eu estando frio na fé ou não, o dom está sobre mim e ninguém tira. E isso não garante salvação. O que garante salvação, volto a repetir, é os frutos do Espírito. Então eu acho encantado alguém que prega legal, alguém que canta, alguém que profetiza, alguém que interpreta a línguas, né? O cara está ali falando, e não é só línguas espirituais não, falando outros idiomas, isso é um dom. Tem gente que tem facilidade para aprender esse idioma. Eu falei com um rapaz uma vez, que ele me disse de alguém que ele conheceu, que era da África, e que pediu a Deus o dom para falar outro idioma, me parece que era o português, ou era outro idioma lá que ele pediu, ou era francês, eu não lembro exatamente. E ele disse que buscou e Deus deu para ele. Ele dormiu, no outro dia,
acordou entendendo perfeitamente o idioma, tanto a escrita como o idioma falado. Isso é um dom, o cara não estudou, Deus deu o dom para ele. Então Deus dá a quem quer. Se você quer um dom da pregação, se você quer o dom da interpretação de línguas estranhas ou idiomas, se você quer o dom de profetizar, o dom da cura, você fala uma coisa e se cumpre, o dom da interpretação, interpretou um sonho, o dom da visão, você vê algo ali, que você fala, olha, eu estou sentindo que Deus está me mostrando aqui algo. Como eu conheço pessoas, aí você tem que buscar. Agora tem dons que Deus dá a certas pessoas, mesmo sem a pessoa pedir. Eu nunca pedi para ser pregador. Na verdade, quando eu comecei para a igreja, eu cantava e dançava em um grupo de coreografia. Eu nunca imaginava que eu iria pregar, que eu iria gravar vídeos para a internet, que eu iria explicar texto para as pessoas. Nunca imaginei isso. Foi em uma vigília que alguém falou, Deus está levantando como pregador do Evangelho. A partir daí, eu comecei a sentir vontade de estudar, de estudar, de estudar e de estudar. E diga-se de passagem, eu sou segunda série do primário, não fiz nenhuma faculdade, não tenho nível superior, apenas fiz por conta própria algumas coisas, pesquiso, leio livros, porque a chamada arde em mim. E é assim que você vai conseguir identificar. Arde o que no seu coração? Cantar, pregar, profetizar, interpretar, falar outro idioma, o dom da cura. O que é que arde no seu coração? É o dom que você tem. Aperfeiçoe na oração e Deus vai lhe abençoar muito. Forte abraço e até o próximo vídeo.